Depois da transformação bizarra de Tami Miranda de mulher para homem, vem um médico a público num programa de televisão dizer que Tami nasceu homem e ainda é mais homem do que outros homens por aí e ainda implantou um pinto postiço em Tami Miranda. Ainda causando polêmica, se batizando também na igreja da apóstola Lana Rhoades, que outrora foi uma grande mulher de Deus usada pelo Senhor. Ela vem causando polêmica e recentemente apareceu com seu rosto inchado. Dá uma olhadinha aí. Miranda aparece chorando muito, gente, após fazer procedimento no rosto e o rosto dele ficou bem inchado. Mas nesse vídeo daqui, meus amados, o que eu quero compartilhar com vocês é o posicionamento da cantora Aline Barros e um pastor muito famoso sobre a prática homossexual. Não é contra eles, mas a prática. Vamos dar uma olhada? Mas eu quero pedir a você o seu like, que você se inscreva nesse humilde e simples canal, comenta o que você está achando dessa matéria, desse vídeo, tá bom? E ativa o sino. E que o Senhor Jesus abençoe você e toda a sua casa. Amém? Até um próximo vídeo. Valeu! Olha, o meu posicionamento sempre vai ser aquilo que a palavra de Deus me orienta, né? Porque eu vivo a palavra. Então, nós não concordamos com o pecado. Eu acho que o pecado é algo abominável e ele distancia a gente de Deus. Mas amo as pessoas que escolheram viver assim, dessa forma, né? Tem a sua opção, tem a sua escolha. E o meu coração sempre vai estar aberto para liberar amor, para liberar essa fonte de amor que é Jesus dentro da minha vida. Ela está sendo liberada todos os dias. Conheço pessoas, né, que são homossexuais. Conheço pessoas que já fizeram meu cabelo, que já me maquiaram, né? São pessoas queridas, que eu tenho um carinho especial, sim. Mas, em relação à prática daquilo que eles fazem, eu não posso dizer para você que eu concordo. Mas eles sabem, porque quem me conhece, né, quem sabe o meu posicionamento como cristã, e seguindo aquilo que a Bíblia me diz e me orienta e me instrui, sabe que não é a forma correta, né? Deus criou o homem e a mulher. Deus, na sua plenitude, Ele pensou na estrutura de família para que a gente pudesse se unir. O homem se unia à sua mulher, que os dois fossem uma só carne e que eles pudessem multiplicar, né? E encher a terra. Mas as escolhas são feitas por cada um de nós, como eu falei, né? Gostaria de saber como a igreja deve se posicionar e acolher as pessoas da comunidade LGBT. Pode responder? Pode. Ok. É um assunto que está muito na voga, né? E muito sensível. E muito sensível. Então, é muito importante entender isso. A primeira coisa, vamos dizer algumas coisas prévias para ficar claro. Tá. A acusação frequente de que a igreja evangélica é homofóbica não é verdadeira. Não é verdadeira. A igreja de Cristo, conforme o livro de Apocalipse diz, ela é aberta para todos, mas não é aberta para tudo. A igreja acolhe todas as pessoas, mas a igreja não concorda com tudo, porque a igreja não é regida pelas decisões da sociedade ou pelas decisões que as cortes, por mais egrégias que elas sejam, tomam. A igreja tem como única regra de fé e prática a Bíblia, a palavra de Deus. Então a igreja é aberta para todos, acolhe a todos, mas a igreja não pode acolher o pecado em nome de acolher o pecador. A igreja de Deus não é inclusiva. A igreja de Deus, ela chama o cidadão, todos, ao arrependimento. Todos, não importa se o cidadão é o cara mais bonitão da cidade, gravatinha de seda, sapato de cromo alemão, o maior empresário da cidade, precisa se arrepender. Sim. O mendigo precisa se arrepender. O homem precisa se arrepender, a mulher precisa se arrepender. Aquele que se diz
defensor da homoafetividade precisa se arrepender. Todos precisam se arrepender. Não tem dois pesos e duas medidas. Agora, nós discordamos frontalmente dos ideólogos e dos ativistas dos movimentos. Porque se você parar para perceber, a gente convive com gente, lida com gente o tempo todo. A minha lida é com pessoas, seres humanos o tempo todo. Nós amamos as pessoas. Eu já tenho grandes amigos que são homossexuais. Os respeito, os amo, mas não concordo com a decisão que ele está tomando. Mas nem por isso deixo de amá-lo. Nem por isso deixo de recebê-lo na igreja. De acolhê-lo, de abraçá-lo, de amá-lo. Porque o assunto é bem complicado, né? Porque será que é uma decisão? Então agora é que nós vamos entrar nesse ponto. O que nós entendemos, à luz da ciência e à luz da Bíblia, é que Deus, quando criou o ser humano, está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, no capítulo 2, versículo 7, que Deus criou o homem e a mulher, à sua imagem e à sua semelhança. Pronto. Do ponto de vista biológico, você define X, XY. Então não tem outra alternativa biológica na estrutura do ser humano. Ou ele é XX, ele é XY. Ou ele é feminino, ele é masculino. Quando um bebê é gerado, já tem na sua carga genética a definição se ele vai ser masculino ou feminino. Quando um ser humano nasce, a não ser que haja alguma problemática aí na gestação, que eu não quero entrar nas exceções, é formado já dentro desse ser que está sendo gerado pela mãe, os órgãos naturais femininos e os órgãos naturais masculinos. Distintos. Quando ele nasce um bebê, ou menino ou menina. O que os ideólogos e os ativistas querem impor hoje nessa agenda? É que quem vai decidir isso é a criança. Essa doutrinação que é tentado fazer goela abaixo, empurrando goela abaixo, que nós não podemos concordar. Porque uma criança com 4, 5 anos, ela não tem condições de tomar essa decisão. Eu não posso concordar que você tem numa escola um banheiro onde a sua filha vai entrar com um menino e o menino vai entrar com a menina no mesmo banheiro. Ou que um marmanjo vai entrar no banheiro das meninas. Então, essa pauta, é claro que a sociedade precisa discutir as consequências dela. Acho que precisa discutir muito mesmo. Precisa discutir muito. E eu imagino, pastor, que Cristo ele andou com prostitutas, com cobradores de impostos e não se isentaria de andar com todo mundo, né? Claro. Não é? Claro. Agora, Jesus nunca foi... Ele não é porque andou com a prostituta que ia se prostituir. Não é porque ele andou com os coletores de impostos que ele se corrompeu. Não é porque ele andou com ladrões que ele roubou. Então, eu não preciso fazer a mesma coisa que o outro faz para amá-lo. Não é verdade? O certo, então, por exemplo, amar a todo mundo, independente das escolhas. Você respeita a decisão que a pessoa toma, mas você não concorda com a decisão. Por exemplo, uma pessoa pergunta, pastor, e se um filho de um pai, um cristão, por exemplo, chegar para ele, papai, eu sou por exemplo, eu quero viver a minha vida desse jeito. Qual a postura do pai? O pai vai amar esse filho incondicionalmente. Claro. Mas não vai concordar com a decisão dele. Mas Até concordar porque não muda muita coisa também, né? Muda no Talvez sentido... traga só sofrimento na família, né? Muda no sentido moral. Muda no sentido moral. Mas não colocar por ele exemplo, fora de casa. Não, de jeito nenhum. Amá-lo, cuidar dele, orar por ele. Deixa eu dizer para você o que aconteceu lá na igreja de Corinto. Olha que coisa interessante, Vilela. Você sabe que Paulo plantou a igreja de Corinto. Corinto é uma cidade grega. Sim. Né? Acho que, não sei se você vai ter a oportunidade de ir lá. Eu já tive várias vezes em Corinto, na Grécia. Não tive. Já tive várias vezes lá. Então, Corinto era uma cidade portuária, do mar Egeu, do mar Jônico, e onde havia o templo da deusa Afrodite, a deusa do amor. Então, era uma cidade fortemente marcada pela homossexualidade. Então, muitos crentes que entraram, se tornaram membros da igreja de Corinto, vieram dessas práticas. Então, deixa eu ler para você aqui, para não ser palavra minha. Ele diz assim,
Ou não sabeis, 1 Coríntios 6, versículo 9, ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Então está fazendo aqui um checklist, uma lista de pecados. E não é só o pecado sexual, não. Pecado do roubo, pecado da mentira, né? Pecado da impureza, né? Pecado do adultério. Então uma série de pecados. Aí ele diz assim, tais fostes alguns de vós. Então, a ideia de que uma pessoa que hoje se diz ativo, que nunca pode mudar, que sempre vai ser praticante disso, isso não é verdade. Eu conheço muitos amigos meus, missionários, pastores, cantores, cristãos, que foram dessa prática. Mudaram, inclusive, o corpo. Você acredita em isso? Eu nunca vi, não. Eu já vi muitos. Muitos. A igreja de Corinto era formada deles, que se converteram a Cristo e Jesus mudou a vida deles, que se casaram, tiveram filhos. Então, a gente fala de duas coisas. Primeiro, não pode ter o preconceito. Segundo, devemos amar todas as pessoas. Todas as pessoas. Agora, terceiro, na tua opinião, é isso que eu não entendo, é aceitar, porém, porque não tem um efeito prático você falando que está errado, mas você tem que aceitar. Então, assim, você ama incondicionalmente. Exatamente. Então. Por exemplo, eu não amo meu filho, minha filha, porque ele só tem virtudes. É claro. Você ama incondicionalmente. Eu amo incondicionalmente. Exato. Se o meu filho errar, meu filho, eu discordo de você, mas eu te amo. E não é só nessa área sexual, em quaisquer outras áreas da vida. Nós amamos incondicionalmente. A igreja tem a porta aberta para todos.